Muito bom dia, graças de Jesus, a paz daquele que nos salvou. É um prazer, lógico, estar aqui com vocês. É um privilégio assim que não cabe no nosso coração nem na nossa mente. Isso é um projeto de Deus, não é mérito nosso. Nós estamos aqui apenas porque Deus quis assim e porque homens se gastaram em nos desenvolver, né? Esse tema integrando gerações, eu sei que gera muito conflito em muitos corações, mas no meu não gera, porque eu não tive pastores que não investiram em mim, e é por isso que eu estou aqui, então, porque senão não teria como. Então, José é um desses homens, né? Um outro pastor que foi quem me discipulou, eu quero honrar aqui a vida dele, apesar dele não estar aqui, pastor Watterson, né? Foi aquele quem acreditou em mim, quando nem minha mãe acreditava, ele já acreditava, entendeu? E eu estou muito feliz, mas assim, com aquele privilégio santo de poder compartilhar aquelas coisas que Deus tem enchido o nosso coração. Eu não quero ficar muito preso ao tema, porque assim, nós já ouvimos tantas palestras e amanhã mesmo teremos outras oportunidades, mas eu quero apenas compartilhar coisas que têm sido assim, motivos das nossas reflexões, motivos de todo o nosso desenvolvimento. Então eu não vou falar assim diretamente sobre o integrando gerações, mas eu tenho aqui uma proposta de falar algo que um jovem pensa, qual é a leitura de um jovem cristão, pastor de uma pequena igreja pensa. Então seria assim, coisas que vocês todos já sabem, mas talvez que algum de nós esquecemos num dos períodos do nosso ministério. Então eu estou muito feliz. A CEPAL sempre fez parte da minha vida. A CEPAL sempre me abençoou, porque meus pais vinham aqui há uns 15 anos atrás, então era para mim um grande privilégio, porque eu ficava uma semana sozinho, então era uma festa lá em casa, então já era uma bênção para a minha vida CEPAL. Eu torcia para a CEPAL chegar sempre, porque aí eu ficava sozinho, não ia na escola, não fazia nada. Então era uma bênção. Mas também compartilhar assim, porque eu lembro de quando meus pais voltavam para casa, eles voltavam cheios de Deus. Eu imaginava, o que será que acontece nesse lugar? O que será que acontece de tão magnífico? E eles tiravam as fotos, e eu lembro há pouco tempo atrás, 2 anos, quando eu fui casar, né, e pegando as fotos, algumas fotos da CEPAL, e um movimento extraordinário de Deus sobre a vida dos meus pais. Então, mais do que alegria por ficar sozinho, era alegria de ver meus pais se desenvolvendo na fé e lutando pela igreja brasileira. Então é por isso que eu estou aqui também, porque meus pais fizeram isso antes de mim e me ensinaram o caminho, né? Então eu só estou aqui para compartilhar. A CEPAL é uma bênção, e eu não quero gastar muito tempo assim me apresentando, porque senão posso falar até coisa aqui que não deve, né? Eu quero que você abra a sua Bíblia, porque ela é fonte de todo o nosso discurso. Nós sempre oramos pedindo a Deus assim o movimento dele. Então, Efésios capítulo 4, um texto muito conhecido. Quero pedir para que vocês abram aí. Efésios capítulo 4. Nós queremos ler mais 16 versículos, do versículo 1 até o versículo 16, um texto extraordinário que pode assim transformar muitas coisas no nosso coração. Efésios capítulo 4, versículo 1 diz assim: Rogo-vos, pois, eu, o prisioneiro no Senhor, que andeis de modo digno da vocação que foste chamados, com toda humildade, mansidão, com longanimidade, suportando uns aos outros em amor, esforçando-vos diligentemente por preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Há somente um corpo, um Espírito, como também foste chamados numa só esperança da vossa vocação. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos, age por meio de todos e está em todos. E a graça foi concedida a cada um de nós, segundo a proporção do dom de Cristo. Por isso diz: quando ele subiu às alturas, levou cativo o cativeiro e concedeu dons aos homens. Ora, o que quer dizer subir, senão também que havia descido até as regiões inferiores da terra? Aquele que desceu é também o mesmo que subiu acima de todos os céus para encher todas as coisas. Ele mesmo vos concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres, com vista ao aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, à perfeita varonilidade, à medida da estatura da plenitude de Cristo, para que não mais sejamos como meninos, agitados de um lado para o outro e levados ao redor por vento de doutrina, pela artimanha dos homens, pela astúcia com que induzem ao erro, mas, seguindo a verdade em amor,
cresçamos em tudo que é a cabeça, Cristo, de quem todo o corpo, bem ajustado e consolidado, pelo auxílio de toda a junta, segundo a justa cooperação de cada parte, efetua o seu próprio aumento para a edificação de si mesmo. Amém. Vamos orar mais uma vez? Baixe sua cabeça, feche seus olhos. Queremos orar. Senhor Jesus, nós vivemos por causa do Senhor, nos movemos e existimos. Então todo movimento da nossa vida é um movimento do Espírito. Nós não queremos dar um passo sem a Tua orientação e por isso clamamos a Ti, que mais uma vez fale conosco, transforme o nosso coração, o nosso entendimento. Nós não queremos ser apenas pessoas que sabem sobre o Senhor, mas nós queremos Te conhecer. Queremos viver o Teu propósito, queremos manifestar a Tua glória como a igreja de Cristo deve fazer aqui na terra. Então assim, mais uma vez, age, vem sobre nós, vem sobre os nossos corações, sobre o nosso entendimento e nos transforma a fim assim, de sermos como o Senhor é, como já foi falado aqui nesse mesmo púlpito. Nós oramos em nome e por amor de Jesus Cristo. Amém. A carta de Paulo, meus irmãos, é uma carta assim, dirigida à igreja em Éfeso, né? Ela faz parte de um bloco de cartas que nós conhecemos como as cartas das prisões, né? Ou carta da prisão. Paulo ele está preso em Roma e ele começa a escrever algumas cartas bem específicas. Isso acontece mais ou menos no ano 60. A igreja em Éfeso ela recebeu grande destaque na história. A igreja de Éfeso, a carta levou grandes referências de grandes reformadores, homens de Deus, se apegaram a essa carta, estudaram essa carta. E o que também é importante a gente destacar aqui logo no começo, é que essa carta é considerada por alguns uma carta geral, uma carta que não deveria ser lida apenas na igreja em Éfeso, mas também deveria percorrer outras comunidades da Ásia Menor, né, ocidental. Esse é um pensamento construído por algumas pessoas e ele tem um bom fundamento, porque Paulo ele é bem específico e nessa carta em específico também, ele não lida com razões assim, especiais. Ele não fala o nome de ninguém, ele não se apresenta a ninguém, ele não saúda ninguém em especial. Isso fortalece esse argumento de que essa carta deveria ser lida em várias congregações e não apenas a igreja em Éfeso, né? É uma carta curta, aparentemente dividida em duas partes, onde Paulo tem a pretensão de conciliar uma boa doutrina que tem sentido apenas se tivermos uma vida que conduz a doutrina com o que aprendemos. E Paulo então, nos primeiros 3 capítulos, ele gasta um tempo um pouco mais doutrinário, falando coisas assim extraordinárias, e do capítulo 4 até o capítulo 6, Paulo começa como que dizer como é que a gente faz as coisas que a gente aprendeu no capítulo 1, no capítulo 2 e no capítulo 3. É por isso que Paulo fala sobre família, é por isso que Paulo fala sobre a empresa, patrões e servos, né? É por isso que Paulo gasta tempo falando que uma doutrina bem fundamentada só é uma doutrina se tem sentido nas nossas relações. É por isso que Paulo ele fala sobre o amor. É por isso que Paulo, aqui nessa carta, tudo conduz para uma vida. Até a eleição aqui, ou a escolha de Deus, que antes da fundação do mundo, é uma eleição, é uma escolha de propósito. Paulo diz assim, nós fomos escolhidos por Deus para alguns motivos. Aqui ele destaca 5. Para a glória de Deus, para sermos como seus filhos, para sermos santos, para vivermos de maneira irrepreensível e para sermos agentes de boa obra. Então Paulo destaca assim, uma consciência que gera um propósito, um argumento que deve desfrutar em uma vida condizente com o que ele mesmo ensinou. E nesse novo ciclo histórico que Paulo apresenta aqui, nós também vemos que não há mais destaque entre judeus e gentios. A obra redentora de Jesus agora rompeu barreiras geográficas, rompeu barreiras culturais. Ele diz que destruiu a inimizade entre os povos por causa de um Espírito. Paulo diz assim, no começo dessa carta, assim já não sou mais estrangeiros e peregrinos, mas concidadão dos santos, e sois da família de Deus. Então as bênçãos de Deus reservadas anteriormente apenas a Israel, agora podem atingir
novas pessoas. Todos podem receber o Espírito. E Paulo chama esses homens todos de casa de Deus, de habitação de Deus, por causa do Espírito. E diz Paulo que esse edifício de Deus deve ser bem ajustado, bem fundamentado, deve crescer assim de uma forma saudável, mas sobre uma plataforma de amor. O amor seria a plataforma que sustentaria todos aqueles que acreditam, que creem em Jesus e que receberam o Espírito. E por causa disso, ele diz no capítulo 3, que a multiforme sabedoria de Deus seria apresentada a todos os povos através da igreja. E por isso ele ora, mas ele não ora como quem está de pé. Ele ora de joelhos, ele se coloca de joelhos, e de joelhos ele intercede pelos seus irmãos, pedindo que eles fossem fortalecidos no poder, arraigados e alicerçados no amor. O amor é o que nos sustenta. O amor seria o alicerce onde todos nós desenvolveríamos a nossa vida e a nossa comunhão. E nesse alicerce de amor, só nesse alicerce de amor, nós compreenderíamos a largura, o comprimento, a altura e a profundidade, e conheceríamos o amor de Cristo, que excede todo o entendimento. Então o amor de Cristo excede todo o entendimento humano, mas ele é compreensível numa plataforma de amor. O amor de Cristo não cabe numa mente humana, mas ele é visível através das nossas relações, se formos bem ajustados e fundamentados e arraigados no amor. É isso que Paulo está falando. Paulo está dizendo assim: só há uma maneira de vocês descobrirem a largura, o comprimento, a altura e a profundidade e conhecerem o amor de Jesus. Qual é essa maneira? A igreja estar alicerçada no amor. Então é sobre o amor que nós vivemos, é no amor que nós pisamos, ele é o nosso fundamento. E assim nós tentamos fazer um resumo do capítulo 1, 2 e 3, e só agora a gente entra no capítulo 4, e só agora eu quero propor uma reflexão, um tema para vocês, que é o tema Somos Um. Nós somos um. Paulo diz também nessa carta que só há um corpo, um espírito, uma esperança, um Senhor, uma fé, um batismo, um Deus que é Pai de todos, está em todos, age por meio de todos e é sobre todos. Mas é muito interessante que Paulo, ele fala em primeiro lugar sobre o aspecto dessa unidade, que nós somos um corpo. Observe na sua Bíblia que ele não começa dizendo que nós temos um Deus, ele não começa falando apenas de uma fé, ele não fala nem de um só batismo, ele começa falando que nós temos um corpo. Por que será que ele começa com um corpo? Porque talvez essa fosse a maior deficiência dessa comunidade local e dessas igrejas da Ásia, e talvez essa seja ainda a maior dificuldade da igreja, pelo menos brasileira, de entendermos que apesar das nossas diferenças, nós somos um. Só há um corpo, e é por isso que ele começa destacando esse movimento. Então, nós somos diferentes, mas por causa dessa sabedoria multiforme, nós devemos lutar por preservar as nossas diferenças. Então, Deus se manifesta através da igreja, porque a sua sabedoria, o seu jeito de se revelar, não é uniforme, não é de um jeito só. Presta atenção, quando Deus se apresenta a Moisés, ele diz assim: Moisés, vai lá e diga o quê? Que eu sou. Eu sou o que sou. Eu sou o que sou pode significar tudo, mas não pode não significar nada. Nós gastamos as nossas energias, os nossos conhecimentos, tentando traduzir o que Deus é, mas Ele mesmo diz acerca de si que Ele é. Ele apenas é. Ele é porque Ele sempre foi. Ele é porque Ele não começa. Ele é porque Ele não termina. Então não existe uma palavra que cabe a Deus. Não existe uma palavra que sintetiza Deus. Não existe uma boa teologia que enquadra Deus. Não existe nada. Ele simplesmente é, porque sempre foi. E é isso que ele está dizendo aqui. E isso significa que tudo cabe em Deus, mas Ele não cabe em nada. Ele transcende todas as coisas. Ele é. Ele é porque sempre foi. E é o que ele está dizendo aqui, que nós devemos nos manifestar de várias formas, porque a sua sabedoria é multiforme. Mas como que Paulo fala que isso pode acontecer? Ele diz que nós devemos preservar em paz as nossas diferenças, manifestando a pluralidade, a multiforme sabedoria de Deus. Mas isso não é fácil. É por isso que Paulo fala que só existe um jeito de conseguir isso. Ele diz que nós deveríamos ser humildes, longânimos, suportar o suporte dos outros, muito afetivos, amorosos e ter um esforço diligente. Presta atenção, ele diz assim: vocês devem ter um esforço diligente em preservar a unidade. Se nós vamos preservar a unidade, é porque ela já existe antes de nós.
E eu tenho o privilégio de viajar bastante pelo Brasil, assim, e eu estou vendo que esse movimento de unidade é um movimento da juventude. Muitas congregações têm falado sobre unidade. E um dia eu fui num lugar, eu perguntei para o irmão assim, qual que é o intuito de vocês aqui falando sobre unidade? Ele me respondeu assim, criar unidade entre as igrejas da nossa região. Falei, muito bom, meu irmão, muito jóia, mas aqui nós podemos entender assim que duas coisas podem ser melhores trabalhadas. Por exemplo, primeiro, nós não criamos unidade. Então, nós não criamos unidade. Em segundo lugar, é muito reducionista criar uma unidade que ela une igrejas da nossa região, né? E por que não falar apenas igrejas da nossa denominação? A unidade simplesmente ela é. E ela não pode ser reduzida, porque ela é antes de nós. Então nós não criamos, nós preservamos. E só preservamos o que já existe. Então se ela já existe, é porque ela existe no Deus que vive eternamente em unidade, vivendo uma paz, um vínculo da paz. É isso que Paulo está falando aqui. Mas, se eu te perguntar, e quando alguém que não faz parte da igreja de Jesus perguntasse para nós assim, ou olhássemos para nós, como eles deveriam nos ver? Unidos? Sim ou não? Sim. Eu respondo que sim. Porque segundo o que eu penso, se eles nos verem unidos, eles vão perceber que sobre a nossa união existe uma unidade. Quando eles verem unidade, eles verão a Deus. Mas assim, é muito difícil, porque nós temos que explicar uma coisa aqui. União não é unidade. Na unidade tem união, mas união não é unidade. Por que não é unidade? Eu te explico. A unidade pode ser, a união pode ser quebrada a qualquer hora. Qualquer momento nós estamos unidos, depois não estamos mais, mas a unidade não, porque a unidade é. Assim como Deus não pode ser, porque Ele é, a unidade é porque é em Deus. Então nós fomos gerados nele, porque estamos unidos em Cristo. Mas existe uma dificuldade de relacionarmos unidade com união. Quando a gente briga, quando a gente se separa, o que acontece? Nós quebramos a união, mas nem isso faz de nós quebrarmos a unidade, porque a unidade não está em nós. A unidade não rompe, a união não rompe a unidade. O que eu estou querendo dizer é que a unidade independe da união. Por exemplo, você sobe aqui, um monte de gente diferente, estados diferentes representados, congregações diferentes, talvez até países representados aqui diferentes. É fácil a gente pensar que provavelmente existe alguém aqui que não está unido com alguém que também está aqui. Pode acontecer, nós não estamos unidos, ou até porque não nos conhecemos. Mas isso não quebra a nossa união, porque nós fomos unidos, redimidos pelo sangue de Jesus. Mas a nossa falta de união não quebra a nossa unidade, mas quebra a nossa união. Então nós temos que pensar em união. Porque quando as pessoas perguntam sobre união, os não cristãos, os que ainda não entenderam o evangelho, eles confundem união com unidade. Então por que nós devemos estar unidos? Porque quando as pessoas olham para a gente e nos vê unidos, elas vão perceber que sobre a nossa união existe unidade. E quando eles olharem a unidade, eles veem a Deus. Não tem jeito, Deus é. E o nosso esforço é para que sejamos como Ele, a fim de que Ele seja visto absolutamente como Ele é. E Ele é um. E se Deus é um, nós temos que ser. Se Deus é um, nós temos que ser. Apesar das nossas diferenças, apesar dos nossos gostos, apesar da nossa até culinária diferente, nós somos um. Somos um porque não estamos em nós mesmos, estamos fundamentados em Cristo. É isso que Paulo está falando aqui, e é muito estranho assim o que eu vou dizer aqui, mas uma vez, não só uma vez, o irmão me falou assim, para mim importa como que Deus me vê. Eu falo, não, é excelente, isso aí é verdade mesmo. Mas eu acho que o papo dos redimidos é um pouco mais profundo. Para mim me interessa muito como Deus me vê, mas é muito importante saber como o meu irmão me vê. Como é que os meus irmãos me veem e como é que os irmãos que ainda não sabem que são irmãos, e a gente tem que falar para eles, que ainda não aceitaram Jesus, como é que eles me veem. Então é muito importante, porque nem o que a gente faz muda o caráter de como Deus nos vê. Nem o que a gente faz muda o caráter como Deus nos vê. Porque Deus nos vê em Cristo. Então quando Deus nos olha, Ele vê sobre nós o seu sangue. Então não depende de nós. Agora, o que nós fazemos muda as nossas relações com os nossos irmãos. Então o que a gente faz diferença.
faz diferença entre a gente aqui. E quando o homem nos vê, o que ele precisa ver? Ele precisa nos ver unidos em paz, apesar das nossas diferenças. Deus é um e nós temos que ser. É isso que Paulo está falando, mas não é fácil. Já falei isso aqui. Não é nada fácil. Mas se nós olharmos um pouco mais as Escrituras, nós vamos perceber que não somente é fácil, como é dolorido. Mas não somente é dolorido, como é a vontade de Deus. Jesus orou assim. Você pode abrir se quiser. João, capítulo 17, versículo 20, diz assim: não rogo por eles, mas também por vós, que vierem a crer em mim, por intermédio da sua palavra, a fim de que todos sejam um. E como tu és, ó Pai, em mim e eu em ti, para que sejam eles em nós, para que o mundo creia que tu me enviastes. Eu lhes tenho transmitido a glória que me tens dado, para que sejam um, como nós somos, eu neles e tu em mim, a fim de que sejam aperfeiçoados na unidade, para que o mundo conheça que tu me enviastes e amastes como amastes a mim. O que Jesus está dizendo? Jesus está dizendo que se aperfeiçoarmos a nossa unidade, o mundo vai poder crer e conhecer em Jesus Cristo no seu amor. Paulo entendeu isso, e é por isso que ele coloca no coração dessa carta a unidade. E ele faz também uma reflexão muito profunda, dizendo que a unidade só é unidade porque ela se revela nas diferenças. Ela não é uma unidade de uniformidade. Paulo diz que nós temos que ser diferentes. Ele fala assim: e alguns ele instituiu apóstolos, outros profetas, outros evangelistas, outros pastores e outros mestres. De alguma forma, ou de forma bem simples, o que o versículo está dizendo é que há algo de Deus em você que eu preciso. E há algo de Deus em mim, pode acreditar ou não, que você precisa. Por quê? Paulo está dizendo assim: no reino, ninguém se basta. No reino, ninguém é sem o outro. No reino, a melhor parte de mim não sou eu. A melhor parte de mim é o meu irmão. Então ninguém se basta. E aí Paulo complica a nossa história, porque ele diz assim: não somente isso, mas nem o dom que vocês têm é para vocês mesmos. Olha o que Paulo diz a seguir. Ele diz assim: uns pastores e mestres, com vista ao aperfeiçoamento dos santos, para a edificação do corpo da igreja, do corpo de Cristo, para que todos cheguemos à unidade da fé, no pleno conhecimento do Filho de Deus, à perfeita varonilidade, à medida e à estatura da plenitude de Cristo. Paulo está dizendo: todos temos diferentes dons, mas nós somos edificados na relação. Paulo está dizendo: no reino, ninguém se auto-edifica. No reino, eu edifico o meu irmão, e meu irmão me edifica, mas ninguém se auto-edifica. Ele segue dizendo, e eu gosto muito de uma frase, de uma das pregações do Ari, que diz assim: nós não nascemos para viver, nós nascemos para conviver. Somos seres de convívio, e é na convivência que a gente encontra a nossa identidade, à medida que a gente encontra o outro, que é totalmente diferente, sendo igual. O que nos enriquece? Se eu perguntar aqui, então, diante disso, o que nos enriquece? Paulo diz: as nossas diferenças. E se Paulo diz que as nossas diferenças é o que mais nos enriquece, eu acho que as nossas diferenças deveriam ser o fator que mais nos aproxima e não que nos distancia. As nossas diferenças deveriam ser a maior chance do negócio dar certo. A maior atração entre mim e você deveria ser as nossas diferenças, porque tem algo em mim que você não tem, e tem algo em você que eu não tenho, e nós precisamos edificar esse corpo. Paulo está dizendo assim: por isso se esforcem diligentemente. Você sabe o que é esforço em grego aqui? É esforço mesmo, não tem nada, não tem nada mirabolante aqui. Esforcem. Não é fácil manter a unidade. Não é simples, não é tranquilo, dói mesmo, é complicado, mas ele diz: esforcem diligentemente para preservar entre vocês a unidade, mas ele não diz esforcem para preservar ou para cultivar entre vocês a uniformidade. Não é isso que Paulo está dizendo. E para ilustrar isso, eu quero falar mais ou menos assim: se a gente chegasse aqui e tivéssemos que construir aqui uma parede, e fosse te dado assim duas opções, você poderia construir essa parede de tijolos ou de pedras. Os tijolos uniformes e as pedras assim, totalmente plural, né? Provavelmente a gente escolheria o tijolo, né? Porque ele é uniforme, a construção vai mais depressa, é mais fácil e dá mais certo.
Mas Paulo está falando que Deus nos chamou para edificar sobre pedras. Por quê? Pedras, cada um tem o seu tamanho, cada um tem a sua função, cada um tem um encaixe diferente. Mas esse edifício sobre pedras exige o quê? Exige de nós fé. Porque se um irmão sem fé chegar aqui e olhar nossa parede de pedra, ele vai falar, tá tudo estragado, tem um monte de buraco, tá estranho, tá torto, tá perigoso, vai cair. Mas um irmão com fé, ele chega aqui e olha e fala assim, é verdade, tá todo torto, tá um pouco estranho, mas assim, não é uniforme, não segue um padrão, não é igual, não é retinho, é torto mesmo. Mas é torto porque quem falou para a gente construir o prédio foi Jesus, e nós só obedecemos Ele, e o prédio tem que ser torto. Mas com fé, eu posso olhar um prédio torto e achar que ele não vai cair. Porque quem sustenta esse prédio torto não somos nós, é aquele que morreu por nós. Então vai dar certo. Vai dar certo porque é torto mesmo. Vai dar certo porque é estranho. Mas com fé eu olho um objeto estranho e vejo nele grandes possibilidades. Grandes possibilidades. Grandes virtudes, porque não é uniforme. Não é uniforme. Ele é todo diferente. Mas é isso que Jesus falou para fazer. É bem mais fácil construir um prédio de tijolos. E é por isso que nós vemos muitos irmãos correndo a sua vida para criar uma igreja que é uniforme. Não foi para isso que Deus nos chamou. Deus nos chamou para manifestar a sua multiforme sabedoria. E se é multiforme, não cabe em forma nenhuma. Não cabe em jeito nenhum. É isso que Paulo está dizendo. Então qual que é o nosso esforço? O nosso esforço não é para criar uma uniformidade. O nosso esforço é para criar entre nós o quê? Uma harmonia. Uma harmonia. Fala para mim. Qual é a beleza de uma orquestra? A beleza de uma orquestra é que quando você olha para ela, você vê dezenas de instrumentos diferentes, tocadas por centenas de músicos diferentes, que todos juntos tocam o quê? Uma música só. Mas aquele negócio só dá certo se todos eles estiverem atentos ao que o maestro está dizendo para eles fazerem. E o maestro está nos dizendo, nós somos um. O maestro está nos dizendo, nós não somos uniformes, nós somos harmônicos. E só há harmonia se houver diferença. Na uniformidade não há harmonia. Deus está nos chamando para isso. Ele está falando, sejam um. E nesse movimento de ser um, nesse movimento harmônico, Ele diz que nós vamos nos aperfeiçoar, vamos desempenhar o nosso melhor papel e vamos parecer cada vez mais com Cristo. Então, a perfeita harmonia de fé vai revelar em nós uma maturidade espiritual. É isso que Ele fala. Quem não corre para a harmonia se parece com meninos. Quem ensina a uniformidade é menino. Paulo diz, não sejam meninos que correm por vários ventos de doutrinas. O que ele está dizendo? Quem ensina uniformidade é menino. Ele está nos alertando, não é uniforme. Não ouçam pessoas que se levantam com verdades absolutas. Pessoas que pensam que receberam de Deus a única revelação. Não existe única revelação que seja entregue para uma pessoa só. A única revelação nós já recebemos, é de que nós somos um e somos a igreja. Paulo está dizendo assim, olha, presta atenção. Os meninos podem ter roupas de adultos. Os meninos podem ter barba de adultos. Os meninos podem ter posição de adultos. Mas os meninos se esforçam para parecer o quê? Adultos. Se tem uma coisa que um menino quer ser, é adulto. Então sabe que risco nós estamos correndo? Nós estamos correndo das pessoas mais infantis se levantarem entre nós dizendo que são os mais adultos. Os que sabem de tudo. Os que aprenderam tudo. E não é isso que Paulo está dizendo. Paulo está dizendo assim, não é assim. Por isso que ele termina esse texto dizendo, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é o cabeça, Cristo, de quem todo o corpo, bem ajustado e consolidado pelo auxílio de toda a junta, segundo a justa cooperação de cada parte, efetua o próprio aumento para a edificação de si mesmo em amor. Como nós falamos no começo, o amor é a plataforma onde tudo acontece. Por isso que Paulo, seguindo a verdade em amor, é por isso que ele diz, essa é a verdade em amor. Mas se é uma verdade, nós devemos que perguntar, qual verdade? Qual verdade que ele está falando? Ele falando, a verdade da unidade. Ele está dizendo, sigam para viverem a unidade em amor. E ele diz assim, só existe um jeito desse prédio torto ser firme
e ter boas consolidações é se todas as partes e todas as juntas viverem como se não fossem o todo. Então, meus irmãos, as partes são partes, as juntas são juntas, e se as partes não fazem parte, elas não são parte. E se as juntas não se juntam, elas não são juntas. E se as partes não são partes, as juntas não são juntas, nunca teremos um todo. Agora, se as partes entenderem que são partes, as juntas entenderem que são juntas, logo teremos um corpo, onde só um é o cabeça. Onde é Ele quem nos rege, onde é Ele que diz a nossa direção, onde é Ele que fala o nosso movimento de vida. Mas nós somos parte. E se você não é parte, você não é nada. Se você não é junta, você não junta. E quem não junta, espalha. Quem não junta, espalha. É isso que Paulo está dizendo. Só o amor vai gerar em nós essa harmonia. Só o amor pode abrir os nossos olhos para enxergarmos as nossas diferenças. Só o amor pode ver um irmão aparecendo mais do que a gente e a gente se regozijar com ele. Só o amor suporta ser suporte. Só o amor suporta ser suporte. Só o amor faz as ligações perfeitas. Só o amor traz a verdadeira harmonia. Só o amor. E o amor vai nos revelar o quê? O amor vai nos revelar que por mais que nós sejamos organizados, a nossa comunidade local não é o todo. A nossa confederação de igrejas não é o todo. As nossas denominações não são o todo. E nem a igreja brasileira é o todo. Nós somos parte. Apenas parte. E o que a parte tem que fazer? Ser parte? E se ela não for? Ela não é nada. Ela não entendeu. Ela não entendeu nada. E isso é muito triste, que parece que tem gente que não quer ser parte, quer ser todo, mas o todo não é todo se não for as partes e as juntas. Então, meus irmãos, o que Jesus está dizendo é que só existe espaço para um cabeça e ele é o Cristo. Paulo reforça isso, mas isso aqui é tão difícil. Eu quero até convidar os irmãos que vão nos ajudar aqui com uma canção. Isso aqui é tão difícil que isso mudou até a nossa leitura bíblica. Preste atenção no que eu vou dizer. É algo bem simples, mas talvez possa trazer para o seu coração uma revelação. Nós mudamos até o jeito que a gente lê a Bíblia. Por exemplo, se eu te perguntar para quem Paulo escreveu a carta que nós conhecemos por Filipenses, talvez você vai me dizer, para a igreja de Filipos. Simples, mas não foi. Não foi? Filipenses, capítulo 1, versículo 2. Foi para os irmãos que estão em Filipos. Não foi para a igreja de Filipos, porque a igreja só tem uma. Para quem que Paulo escreveu a carta que nós conhecemos por Colossos? Para a igreja de Colossos. Não foi para a igreja de Colossos. Foi para os irmãos que vivem em Colossos. Colossenses, capítulo 1, versículo 2. Mas para quem que Paulo escreveu a Corinto? Não foi para a igreja de Corinto. Foi para a igreja que está em Corinto. Então para que Paulo escreveu Roma? Não para a carta de Roma. Não foi para a igreja de Roma, foi para a igreja de Cristo que vive em Roma. E os irmãos da primeira igreja tinham um pouco mais de facilidade de perguntar, de entender isso aqui. E nós temos que entender isso aqui. Se você perguntar para mim, qual é o seu projeto para essa manhã? O projeto para essa manhã é que você saia daqui sabendo que você não é da igreja D, mas você é da igreja em. É isso que a Bíblia está nos dizendo. A primeira vez que Lucas foi registrar uma igreja que saiu de Jerusalém, ele disse assim, em Atos capítulo 8, versículo 1, diz assim: naquele dia levantou-se grande perseguição contra a igreja em Jerusalém. Não foi para a igreja de Jerusalém. Ele segue, capítulo 9, versículo 31. A igreja, na verdade, tinha paz na Judeia, na Galileia e na Samaria. Mas são 3 lugares, como é uma igreja só? São 3 igrejas, são 3 lugares. Ele fala a igreja, ele não diz as igrejas. Atos capítulo 11, versículo 22. A notícia a respeito chegou aos ouvidos da igreja que estava em Jerusalém. Isso aqui não é uma coisa só de Lucas. Paulo escreveu assim, e eu quero terminar de uma forma bem sintética assim, o que João escreveu às igrejas do Apocalipse. Apocalipse capítulo 2, versículo 1. Ao anjo da igreja em Éfeso. Versículo 8. Em Esmirna,
Versículo 12, em Pérgamo. Versículo 18, em Tiatira. Capítulo 3, versículo 1, igreja em Sardes. Capítulo 3, versículo 7, a igreja em Filadélfia. Capítulo 3, versículo 14, a igreja em Laodiceia. Eles não escreveram cartas para igrejas específicas, e sim cartas diferentes para uma só igreja, que viviam em regiões dispersas. É isso que as escrituras estão nos mostrando. E talvez você fale assim, tá bom, você só leu o que você quis. Leia então capítulo 1, versículo 11. Eu leio: o que vês, escreve em livro e manda 7 igrejas. Mas não tem uma só. Aqui está falando que tem 7. Não, tem 7 representações da mesma igreja aqui. São 7 comunidades que se reúnem em igrejas diferentes. E eles têm dinâmicas diferentes. Eles têm práticas diferentes. Deixa eu falar uma coisa para você. Eles têm até teologias diferentes. Mas eles são um. Eles vivem em harmonia perfeita. Porque eles ouviram um maestro que disse assim: se vocês forem um, vocês vão mostrar para o mundo que é possível. Que é possível que eles me vejam. Então só há um jeito do mundo ver Deus. É se eles olharem para a igreja e ver que a igreja é como Deus. Nós somos um. Nós somos um, porque Ele é um. É isso que Paulo está dizendo. É isso que os nossos amigos, outros irmãos disseram para nós. Nós somos um. Então você pergunta para mim assim: que igreja que você é? Com facilidade eu te responderei: eu sou da igreja de Jesus Cristo, que se reúne em Santo André. Nossa expressão assim é pequena. Nós priorizamos os relacionamentos. Toda igreja, todo culto, toda programação nossa tem comida. E aí você entende o perfil aqui. Por quê? Mas todas as nossas reuniões têm a oportunidade, oferece a oportunidade de alguém falar um pouco, abrir o coração e receber uma oração. Essa é a nossa expressão. Mas essa não é a nossa igreja. Nós nos expressamos assim, mas nós fazemos parte da igreja de Cristo. Então não sou da DOCA. É que minha igreja chama DOCA, não tem nome de igreja também, então nem parece. Eu não sou da DOCA. Eu sou da igreja de Jesus. Mas eu preferi assim, para ficar mais tranquilo, chamar de DOCA, porque eu entendo que nossas igrejas devem ser os lugares onde as pessoas entram, se recarregam, recebem a mensagem e saem de lá para viver um propósito. Então, meus irmãos, assim, eu quero terminar cantando uma canção e fazendo dela a nossa oração. Eu não sei se era isso que você tinha aqui, assim, suas expectativas em relação a mim, mas estou muito feliz porque a expectativa de Jesus para mim é que eu fosse um, e eu estou saindo daqui entendendo isso, então estou feliz, fui salvo por Jesus. Então se você não se converter, não tem problema, eu me converti, então nós somos um. E se nós somos um, nós vamos viver em harmonia. Então eu quero pedir aos meus irmãos pastores aqui: não lutem pela uniformidade. Não lutem para que nós sejamos todos iguais. Nós não somos iguais. Lutem pela harmonia. E aí ontem no quarto, dividindo com um dos meus irmãos, o meu irmão me perguntou assim: mas aí como é que a gente faz quando isso aí entra no embate mais confuso teológico? Aí eu falei: aí a gente põe amor. Aí a gente volta para o texto e percebe que se Paulo falou em 16 versículos 3 vezes sobre o amor, é porque isso deveria ser o que nos orienta. Não são as nossas instruções psicológicas e mentais, são as funções de harmonia relacionais. Então quando o negócio ficar feio, o que nos dirige? É o amor. Vai ter diferença? Vai. E vamos orar por elas, porque o dia que nós nos parecermos, talvez nós não sejamos mais a igreja de Cristo. O dia que todo mundo aqui for igual, talvez nós teremos assim perdido totalmente a linha. É isso que as escrituras estão dizendo. Então a música está sendo tocada, literalmente. A música está sendo tocada e um maestro está regendo a igreja. Os instrumentos estão à borda aqui, ó. Tem vários instrumentos. Você só tem que decidir se você vai pegar um para tocar na banda de Jesus ou na sua. Porque Jesus está te convidando: toca na minha. Eu já conheço isso aqui faz tempo, vai dar certo. Que Deus os abençoe. Que Deus faça resplandecer assim o rosto dele em nós. Obrigado.
faça dessa canção, eu acredito que a maioria de vocês conhece, a sua oração. Nós ainda temos 3 minutos, então nós podemos cantar. Mas nós cantaremos com a igreja de Jesus, que se manifesta em diversos lugares, de maneira diferente, mais harmônica. Que Deus os abençoe. Vamos cantar, fique de pé, abra seu coração e cante para Jesus.